Opa! O que é isso? É com o Vampeta hoje. Paredão com Júlio Casares. Rapaz, se pergunta que você sempre quis fazer para o conselheiro mais votado e virtual candidato à presidência do São Paulo. Muito provavelmente futuro presidente do São Paulo. Primeira pergunta é minha. Júlio Casares, o terceiro mandato de Juvenal Juvencio, com consequentes mudanças do estatuto, foi responsável pela atual crise do São Paulo? Não digo que foi responsável diretamente. Hoje, passando o tempo, foi um erro. Embora o Juvenal, naquela oportunidade, tinha 90% de aprovação, tinha uma possibilidade do São Paulo ter, sediando a Copa do Mundo, com uma grande reforma do Morumbi, e naquele momento o conjunto de lideranças achava que, pelo retrospecto dele no futebol, muito vitorioso, 3 vezes campeão brasileiro de forma consecutiva, além de outras coisas, resolveu-se, até porque o São Paulo não teve uma renovação, que é um grande erro também, ter o terceiro mandato. Passados os anos, esse foi um erro, mas não é um fator preponderante para os problemas que aconteceram depois. Celso Campos. Júlio, o São Paulo sempre foi uma referência em termos de estrutura e organização. Cansamos de elogiar o São Paulo por isso no decorrer dos anos. Nos últimos anos não tem sido assim. A gestão no São Paulo apequenou o clube? Eu acho que a vitória deu conforto demais ao São Paulo, as sucessivas vitórias, e a falta de continuidade de planejamento, Celso. Um clube de futebol, tal qual uma empresa, ela tem que ter um planejamento contínuo. E o São Paulo deixou de trabalhar no que vinha trabalhando. Eu acho que essa é a razão principal. E hoje, o novo Estatuto do São Paulo tem um mandato só para o presidente sem reeleição. Acho que isso é muito importante. Ninguém vai pensar na próxima, vai tentar fazer um trabalho para um grande mandato. E aí tem uma continuidade de planejamento para os que sucederem esse presidente. Alberto Helena Júnior. Olha aqui, em reunião do conselho você votou e reclamou das contas do clube e cobrou responsabilidade. É isso mesmo? Existem problemas na administração de São Paulo? Helena, eu faço parte do Conselho de Administração. Nós e os membros do Conselho estamos colaborando com São Paulo, não só na fiscalização, mas também sendo crítico positivo quando acontece. Realmente as contas do São Paulo fez com que o Conselho fizesse um novo orçamento e agora nós esperamos um resultado melhor. Mas eu quero colocar uma coisa aqui, que eu não sou aquele dirigente da onda. A onda, no momento, é fora tal dirigente, fora A, B ou C. Ou a onda ganhou um campeonato, mesmo que seja regional brasileiro, tá tudo certo. Não, eu acho que tem que fazer uma análise do final da obra. Para mim, uma obra é um mandato. E isso vai ser feito no término do mandato. Agora, que o Conselho de Administração tenha atuado para que o São Paulo tenha as contas equilibradas e por isso teve, infelizmente, a necessidade de vender o Antony para equilibrar o orçamento, principalmente para que a nova gestão tenha a condição de readquirir a credibilidade no mercado e trabalhar fortemente por novas ações e parcerias. Chico Lang. Depois da briga de Juvenal com o André Sanches, presidente do Corinthians, os clássicos saíram no Morumbi. A partir daí começou a faltar dinheiro para o São Paulo? Não, Chico. O São Paulo, ele na verdade, ele teve como... Se você pegar os grandes clubes do Brasil, São Paulo é o que deve menos. A grande massa dos grandes clubes tem uma dívida impagável. Então, não é em razão disso, não, porque o São Paulo aproveita bem o Morumbi, faz realização de show. O São Paulo tem vida no Morumbi hoje, que é o Morumbi Concept Hall, tem restaurante, tem eventos. O São Paulo hoje, o estádio, a unidade de negócio Morumbi é superavitária. E hoje mandar os jogos só com a torcida do São Paulo, para nós tem sido muito bom. O São Paulo, nos últimos campeonatos, foi o terceiro, quarto, segundo, às vezes, em público. Então, isso não afetou financeiramente. O que compõe uma dificuldade financeira é você, às vezes, contratar jogador com uma certa idade, com salário muito alto ou com investimento muito alto para um jogador que está em final de carreira, sem a contrapartida de receita no mundo do marketing. Esse é o grande descompasso que é. Vampeta. O São Paulo tem títulos da Libertadores e Mundiais, no entanto, a marca é regional porque o São Paulo não é conhecido no mundo todo, já que o São Paulo foi campeão mundial em cima do Barcelona, do Milan e do Liverpool. Não podia ser uma marca muito maior a nível internacional? Foi aquilo que eu falei. E ele ainda é uma marca internacional. Eu fui há alguns anos, quando nós somos campeões do mundo, no Japão. O recall que o São Paulo tem no Japão é muito grande. Mas é aquela coisa, Vampeta, você precisa dar continuidade a um planejamento. Clube de futebol é como uma empresa, é como uma administração pública, tem que ter um plano diretor. E o São Paulo precisa recuperar essa linha de ação, não para trabalhar em 2, 3 anos, para trabalhar por 1 década, para 2 décadas.
Eu acho, Flávio, Vampeta, que você fez essa pergunta, é muito importante. Hoje, um clube de futebol deve ser globalizado. O Flamengo está aproveitando muito bem esse momento que ele está vivendo. Já tem uma grande torcida e vai aumentar ainda mais. Mas o São Paulo é a torcida que mais cresceu, graças à internacionalização na época do Miller, com os primeiros campeonatos da Libertadores e dos Mundiais. O São Paulo cresceu muito. Então hoje, por ser a terceira maior torcida do Brasil, ele também tem uma torcida muito bem estratificada no mundo jovem, das crianças e do jovem. Por isso, tem uma tendência de crescimento muito grande ainda. Miller. Meu amigo e futuro presidente do São Paulo. O Rogério Ceni, ele foi na época queimado no São Paulo, na tua opinião? Ou você acha que ele se precipitou em ser treinador imediatamente? Eu acho que houve uma dupla precipitação. Do Rogério iniciar a carreira e do São Paulo contratar o Rogério naquele momento. Acho que o Rogério ele poderia fazer um caminho, como ele fez agora com Fortaleza, como o Muricy fez sendo auxiliar do Tele. Eu acho que ali houve, claro, um grande ídolo, um cara que entende de futebol, um cara que tem um futuro promissor, é São Paulino, é um amigo meu pessoal. Acho que o São Paulo, naquele momento, era uma pressão muito grande, porque um clube que tem necessidade financeira, como o São Paulo tem, e uma necessidade de ganhar título, não é tão fácil essa equação. Todo mundo vai ser cobrado. Pode ser um ídolo, pode ser o Miller, que é um grande ídolo, será cobrado. Então, naquele momento, acho que foi prematuro para as duas partes. Mas ele é um cara que está fazendo um trabalho, está indo muito bem e, quem sabe, pode voltar. E eu queria até aproveitar essa última pergunta. Quando se fala em candidatura, qual a minha postura? Eu fico feliz de ser lembrado por vários grupos. Hoje, mais importante do que o nome, é o São Paulo ter um programa de gestão. Então hoje nós reunimos uma frente de 142 conselheiros que querem o quê? Mudanças na gestão, no programa de gestão. Se é meu nome ou do outro, isso é lá na frente. Por quê? Porque agora é prematuro falar em candidatura. O São Paulo tem que ter uma gestão baseada em meritocracia, como uma empresa, baseada em compliance, norma de compliance, com governança. E é isso que nós queremos. Este grupo de 140 conselheiros, 142 que vem crescendo, querem isso. Vamos reformar esse estatuto. Não podemos ter nunca mais conselheiro remunerado. Isso é uma coisa antiética. O conselheiro é um abnegado, ele pode ajudar como ajudou na história de São Paulo e vai ajudar. Nós temos grandes conselheiros com grandes condições, mas remunerado tem que ser um profissional de notória experiência. Nunca mais vai ter conselheiro remunerado. E essa é uma página que nós estamos virando. Esse grupo grande que lá na frente vai decidir os nomes, tanto do Conselho Deliberativo, o presidente, como o presidente da diretoria. Mas o importante nesse momento é que o São Paulo não faça esse serviço de falar de candidatura agora. Por quê? Porque nós temos um ano ainda, a eleição no final do ano. E talvez lá para setembro, outubro, é que as coisas devem ser encaminhadas. Michele Janela. Bom, Júlio, o São Paulo tem dívidas enormes, pressão dos torcedores e você é um executivo muito bem sucedido. Por que você quer ser presidente do São Paulo? Na verdade, Michele, eu já disputei 4 eleições, 2 assembleias para conselheiro, fui o mais votado. Fui para o Conselho de Administração, fui o mais votado. Fui para conselheiro vitalício, o mais votado. Poderia até pedir música na outra emissora. Mas acontece o seguinte, eu acho que isso nos dá uma experiência e uma visão, pela experiência que eu tenho nessa iniciativa privada, pelo conhecimento que eu adquiri no futebol, pelos acertos e erros em administrações que nós passamos, porque com erro também a gente aprende. Então isso nos dá. Não é uma prioridade da minha vida, porque eu tenho minha vida encaminhada. Mas é hoje uma vontade coletiva que pode acontecer lá na frente. Então não é uma vontade, uma prioridade, um sonho, nada disso. É uma consequência que hoje eu me sinto preparado, se vier a acontecer, de fazer alguns movimentos para que o São Paulo, com credibilidade, traga empresários para o nosso meio, que consigam investir no São Paulo e chamar a torcida para que tenha paciência. O São Paulo precisa ter teto salarial, time competitivo, mas teto salarial, gastar o que arrecada. Sim. E revelando jogadores cada vez mais. Por exemplo, se você tem um lateral esquerdo, um lateral direito que você contratou, é um jogador para compor elenco, ótimo. Mas se na base você não tiver um igual, então a base também está errada. Porque se é para compor elenco e não é nenhum jogador brilhante, você não precisa investir 5 milhões, 8 milhões, 7 milhões. Você aproveita a base. Meu caro Alex Miller, um grande repórter, uma pergunta. Pois é, Flávio, obrigado aí pela abertura aí desse espaço. Ô Casares, seguinte... num determinado momento, o São Paulo passou a se autodenominar soberano. De uns anos para cá, e bons anos, o São Paulo não ganhou mais nada.
Dentro desse período de soberano, várias coisas aconteceram. Por exemplo, o ex-presidente Carlos Miguel Aydar alfinetando co-irmãos, falando que o Palmeiras tinha se apequenado, fazendo um monte de macaquice ali no palco de entrevista coletiva, colocando banana na mesa, enfim. E aí o São Paulo fica numa fila sem conseguir ganhar títulos, né? Esse rótulo de soberano não atrapalhou internamente também? O soberano não virou soberba e isso atrapalhou? Olha, Alex, essa questão do soberano eu quero esclarecer que foi título de um filme, de um DVD. Não foi um slogan do São Paulo. O DVD tinha que registrar aquele momento do futebol. Mas o São Paulo tomou posse disso. Na verdade, o que se tomou posse... Juvenal Juvencio, a grande vamos mídia. falar muito claro. O Juvenal Juvencio que inventou esse negócio. Nós, no marketing, queríamos vender o produto. E vendemos muito. Claro. Soberano. E era naquele momento, naquele retrato, era o soberano do futebol brasileiro, como é o Flamengo hoje. Naquele momento. Não para que esse slogan fizesse parte da vida do São Paulo. O São Paulo é o clube da fé, é o clube que construiu o Morumbi sem recursos públicos durante 13 anos. E foi campeão em 1970. O São Paulo é um clube que tem uma história maravilhosa. E também as coisas que aconteceram erradas, eu acho que o São Paulo agora tem que olhar para frente. O que eu estou dizendo para esses 142 conselheiros é o seguinte: união para transformar. Tem gente boa na situação, gente boa na oposição, tem São Paulinos ilustres que se afastaram. Nós precisamos trazer de volta. E o São Paulo vai voltar àquele clube que resolve as suas coisas internamente. E é esse o nosso sonho. Unir pessoas de situação e de oposição que sejam São Paulinos de verdade e que doem o seu trabalho, a sua experiência a favor da instituição. Aí vamos aprender que os erros do passado sirvam de lição para o futuro. E que recuperem... Obrigado. Obrigado.